Olá, que a paz seja contigo. Nós estamos aqui para trazer mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Quero convidar você que nos acompanha, a pegar a sua Bíblia, suas Escrituras, para junto conosco meditar aqui mais um pouquinho na Palavra de Deus. Lembrando que o nosso objetivo é fazer aquilo que Cristo nos ensinou, que é anunciar o Evangelho do Reino, Isso era aquilo que Cristo fazia e deixou para que aqueles que o seguem, façam a mesma coisa, anunciem o Evangelho do Reino, que nada mais é do que a nossa salvação. Então é preciso que nós saibamos o que nós vamos receber como recompensa, por ocasião da vinda de Cristo, qual que vai ser a nossa recompensa. Então é ensinado, que Cristo vem, pega a sua igreja e leva para o céu. Dizem que Cristo não vai colocar os seus pés sobre a terra, porque a terra está cheia de pecado, que o gozo dos salvos será lá no céu. Então vamos ver dentro da palavra de Deus se realmente o Evangelho do Reino, que Cristo anunciou, trata-se de levar a igreja para o céu. Então vamos ver aquilo que a palavra de Deus nos responde. Então pegue a sua Bíblia, suas Escrituras e acompanhe conosco. Vamos fazer a primeira leitura, O nosso primeiro texto se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 9 e o versículo 35, aonde diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino. Olha só, Jesus percorria todas as cidades e aldeias pregando o Evangelho do Reino. Então isso era o que Jesus fazia, anunciava o Evangelho do Reino. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e o versículo 14, nos traz o seguinte relato, as palavras de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 14, nos diz assim: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, e este Evangelho do Reino será pregado. Então nós temos que ter no nosso coração esse desejo de anunciar o Evangelho do Reino, mas o verdadeiro Evangelho do Reino. Nós não podemos anunciar coisas falsas para as pessoas, O próprio Cristo disse que se um cego guiar um outro cego, ambos cairão no buraco, Então nós temos que saber aquilo que nós estamos anunciando, E qual que era a preocupação dos primitivos da igreja, os apóstolos, aquelas pessoas que foram ensinadas por Cristo e pelos apóstolos? Qual que era a preocupação deles? Será que eles tinham essa preocupação, essa vontade, esse desejo que as pessoas hoje acabam tendo de ir lá para o céu, passar um reino, um tempo lá no céu? Será que esse reino será realmente lá no céu? Então, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós temos um relato interessante sobre qual que era o desejo dos nossos irmãos lá do princípio. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 6, nos diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, perguntaram para Jesus, aquelas pessoas que estavam ali reunidos, os discípulos de Cristo, perguntaram ali para Jesus, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha só, qual que era então o desejo que essas pessoas tinham, o que eles queriam conhecer? Eles não perguntaram aqui para Cristo quando que Cristo iria levar eles para o céu, porque não existia esse pensamento na época. Esse ensinamento de uma morada no céu, um estágio que seja pelo menos de 7 anos ou 1 ano no céu, foi criado depois, pela apostasia. Os irmãos do início, os irmãos primitivos da igreja, eles tinham o desejo de que Cristo restaurasse o reino, porque reino nada mais é do que um poder que será estabelecido. Tanto é que se você, meu irmão, meu amigo que está nos acompanhando, for analisar nas suas escrituras, você não vai encontrar o texto ou a palavra reino no céu. É reino do céu, reino dos céus, porque o reino está lá no céu. Trata-se de Cristo que vai vir para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então é isso que eu quero que você nos acompanhe aqui dentro da palavra de Deus. Então,
nós já percebemos que Cristo anunciou o Evangelho, que o desejo daquelas pessoas, daqueles irmãos no princípio era, como foi a pergunta que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? Ou seja, porque Israel estava vivendo oprimido naquela época. Israel já estava sob o domínio dos romanos, né? E eles queriam saber se era naquele tempo que Cristo já estabeleceria ali o seu reino, já viria para trazer essa paz e essa justiça ali sobre Israel e consequentemente sobre a terra, né? E a resposta de Cristo foi o seguinte, no versículo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então veja que Cristo aqui não contrariou aquilo que eles perguntaram. Cristo poderia ter dito, não, né? Eu vou pegar vocês e vou levar lá para o céu. Israel, aqui não vai ser restabelecida a paz sobre Israel. Mas a resposta dele foi o seguinte, ó, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, Cristo morreu, ressuscitou, né, depois de 3 dias e 3 noites, né, no seio da terra, ressuscitou, ascendeu aos céus e está aguardando então esse tempo de vir para trazer a paz sobre Israel e consequentemente sobre a terra. Então analise comigo aqui no Evangelho aqui no livro de Atos mesmo, no capítulo 3, a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 19, diz o seguinte: arrependei vós, pois e convertei vós, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha só o que diz no versículo 19. Para nós se arrependermos, né, para que seja apagado nossos pecados, para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando Cristo descer dos céus, a sua presença aqui na terra, vai chegar o tempo de refrigério. Versículo 20. E envie ele a Jesus Cristo. Falando que Deus vai enviar Jesus Cristo, que já desde antes foi pregado. Desde antes foi pregado. Agora, olha só que interessante aqui no versículo 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Olha só, Cristo respondendo ali para os seus discípulos antes da sua ascensão aos céus, em Atos capítulo 1, quando perguntaram se era naquele tempo que ele ia restaurar o reino a Israel, Cristo então responde que não competia a ele saber qual que era o tempo. Né? E aqui, né, no Atos capítulo 3, né, também está relatado que convém que o céu contenha Cristo, ou seja, que Cristo esteja lá no céu, até que chegue o tempo da restauração de tudo, a restauração de todas as coisas. Então vai chegar um tempo em que a terra e todas as coisas vão ser restauradas, né? Vão ser restauradas, porque tem que se cumprir aquilo que está escrito pelos profetas, aquilo que foi escrito pelos profetas, inspirado por Deus. Então acompanhe no livro do profeta Isaías no capítulo 11, vamos acompanhar essa profecia que é muito maravilhosa, que fala sobre o reino de Cristo, quando será estabelecido aqui na terra. Então perceba que em nenhum momento a palavra de Deus diz que Cristo virá, pegará a sua igreja e voltará com ela para os céus. Nós vamos ver que é o contrário. Cristo vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Então veja que aqui em Isaías no capítulo 11, né, a partir já do versículo 1, nos traz o seguinte relato. O título do texto diz: o reino do Messias é pacífico e próspero. Então veja bem, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Do tronco de Jessé. Nós vamos chegar lá, vamos explicar qual que era da onde que é essa raiz, esse tronco de Jessé. Versículo 2 diz que repousará sobre ele, ou sobre Cristo, né, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ou seja, o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, virá
né, com toda essa autoridade, porque sobre ele vai estar habitando a justiça, o temor, o conhecimento, o Espírito do Senhor vai estar sobre ele. Por isso é que ele vai trazer paz sobre a terra. E diz a partir do versículo 3 que ele deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Olha só, repreenderá com justiça, com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então quem vai ser retirado aqui da terra será o ímpio. Cristo virá e aquele que desobedecê-lo vai ser destruído, né? Com o sopro da sua boca, ou seja, com a sua autoridade, né? O ímpio será desfeito, será destruído. E o versículo 5 ainda diz assim: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro. Olha só o que vai acontecer no reino de Cristo. Veja que isso não é no céu. No céu não tem animais. Aqui diz no versículo 6 que morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Olha só, uma criança vai estar guiando um animal que hoje é feroz, né? Um leão, né? E ali o leão vai estar junto com o lobo, vai estar junto com o cordeiro. Né? Perceba que hoje, nos dias de hoje, isso não acontece. Né? Se você colocar um lobo junto com um cordeiro, o lobo vai comer o cordeiro, vai matá-lo. Mas no reino de Cristo, o qual será sobre aqui a terra, né? As coisas vão ser diferentes, porque a paz vai estar sobre a terra. Então, perceba que uma criança vai guiar esses animais ferozes. E ainda diz aqui no versículo 7 de Isaías 11 que a vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá a palha como o boi. No reino de Cristo, o leão não vai ser mais carnívoro, né? Comer a carne, ter que matar outro animal para poder comer a carne. No reino de Cristo, o leão vai comer a palha como o boi. Então perceba que isso vai acontecer no reino de Cristo aqui sobre a terra. Será aqui na terra. E o versículo 8 e 9, que é interessante, diz assim, que uma criança de peito brincará sobre a toca da áspide, uma cobra. Uma criança de peito, uma criança pequena brincará sobre a morada de uma cobra, né? E já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Olha só, e não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Olha só que interessante. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então perceba que não existe nenhuma promessa na Bíblia de que a igreja vai estar num reino no céu. O reino de Cristo trata-se dessa paz e justiça que ele vai trazer sobre a terra. Hoje sim a terra ela está contaminada, a terra está cheia de pecado, né? Mas por causa da dureza do coração do homem. Mas quando Cristo se manifestar, quando Cristo vier, né, a se manifestar, então trará com ele toda essa autoridade recebida do Pai para estabelecer então o seu reino aqui sobre a terra. Então perceba que o ímpio aqui será retirado da terra. Vamos acompanhar isso no livro de Provérbios, né? Aqui em Provérbios, no capítulo 22, Provérbios capítulo 2, versículos 21 e 22 diz assim, ó. Provérbios capítulo 2, versículos 21 e 22. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Então perceba que os retos, os justos, os íntegros, esses vão permanecer aqui na terra. Isso está de acordo com aquilo que o próprio Cristo disse, o próprio Jesus disse. Pegue a sua Bíblia, aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e o versículo 5, e perceba o que Cristo diz. Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, e o versículo 5 diz assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não existe promessa de herdar o céu. Os mansos herdarão a terra.
Se você voltar um pouquinho no versículo 3, diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Não o reino no céu, como é ensinado hoje, é entendido de maneira errada, que o reino vai ser no céu. E o reino não é no céu, é reino do céu, que virá para a terra para trazer a paz e a justiça. Conforme nós acabamos de analisar no Evangelho, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, onde Cristo virá, porque repousará sobre ele o Espírito do Senhor, né? O Espírito de sabedoria, de temor, de justiça. Né? O Espírito de Deus vai estar sobre Cristo com toda a autoridade para trazer esse reino aqui sobre a terra. Né? Essa promessa também nós podemos analisar no livro do Apocalipse. Né? Acompanhe aí na sua Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 5 e o versículo 10, o qual que será a recompensa dos salvos, a qual nós estamos tratando aqui. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz assim: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Aqui está falando dos salvos, que vamos ser reis e sacerdotes, e eles reinarão aonde? No céu? Não é isso que a Bíblia diz. Está escrito aqui, Apocalipse, acompanhe a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E eles reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Então, a terra é a promessa para todo aquele que serve a Cristo. Então, vamos acompanhar mais um texto que fala sobre essa nossa herança, que está no livro dos Salmos, capítulo 37. Tem alguns versículos interessantes. Salmos capítulo 37 e o versículo 3 diz assim: ó, confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Olha só que interessante. Versículo 9 do Salmo 37. Porque os malfeitores serão desarraigados. Ou seja, os malfeitores, os ímpios, serão arrancados da terra, serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então perceba que não existe nenhuma promessa de levar a igreja para o céu. Existem textos mal interpretados, conforme é o texto de João 14, né, onde Cristo diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ali Cristo está se referindo à Nova Jerusalém, aquela que vai descer do céu, conforme o apóstolo João diz lá no Apocalipse capítulo 21, né, onde ele diz que ele devia descer do céu a Nova Jerusalém, porque a cidade santa, a Nova Jerusalém, a qual vai descer depois do milênio, depois que Cristo restaurar a terra, porque Cristo virá para a terra e num processo de 1000 anos, né, um milênio, né, como nós vamos entrar nesse assunto em outro estudo para não ficar muito extenso, durante 1000 anos Cristo vai restaurar a terra. Depois que a terra estiver restaurada, estiver purificada do pecado, não existir mais o pecado, aí sim o próprio Deus vai descer para a terra, né, com a Nova Jerusalém, aonde será o reino eterno, onde nós vamos entrar para a eternidade, juntamente com Cristo e com o próprio Deus, né? Então, é isso que nós temos que analisar. Então, eu quero trazer também mais um texto bíblico aqui para análise, né, dos irmãos, dos amigos aí que nos acompanham através dos nossos estudos, né, que está no Evangelho de Lucas. Né? Então, eu quero que você que nos acompanha preste muita atenção no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 31. Preste muita atenção na profecia que o anjo Gabriel aparece para Maria, mãe de Jesus, ainda antes dela conceber do Espírito a Cristo. Né? O anjo Gabriel aparece ali para Maria e faz uma promessa para ela. Ele faz uma promessa a partir do versículo 31. Ele diz assim para ela: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha só que interessante. Aqui diz que Deus vai dar o trono de Davi para Cristo, porque Davi reinou em Israel. Então você acompanha, nós não vamos fazer a leitura aqui, mas você acompanha na sua Bíblia aí, lá no livro do profeta Samuel, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, capítulo 8, né, ali vai mostrar que Davi, que Deus fez uma promessa para Davi, né, que o seu trono seria estabelecido para sempre, e Davi foi rei em Israel.
né? Davi reinou sobre todo Israel. Né? Isso está lá no livro de Samuel, né? No capítulo 8, versículo 15. Diz que Davi reinou sobre todo Israel. Né? E o trono que foi prometido para Cristo reinar é o trono de Davi. O trono de Davi. E o trono de Davi está lá em Jerusalém, porque Davi foi rei em Jerusalém, lá em Israel. Né? Então Cristo voltará para assumir o trono de Davi, porque essa é a promessa que o anjo fez aqui para Maria. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó. Aonde que é a casa de Jacó? Aonde que Jacó viveu? Aonde que Jacó viveu? Foi lá em Israel. Né? É aqui na terra, não é no céu. E diz que o seu reino não terá fim. Né? Então existe uma promessa de que Cristo vem até o céu, né? Até ali o primeiro céu, até as nuvens, e ali pega a sua igreja e lá retorna para o céu. Mas isso não é verdade. Vamos analisar mais um texto que está aqui no livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias, nós vamos ver aonde então que Cristo vai estar com a sua igreja, né? Então aqui no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim, ó: Eis que vem o dia do Senhor, ou seja, o dia em que Cristo vai se manifestar nas nuvens do céu, né, para trazer então a nossa recompensa, né, que nós estamos falando, que é a nossa posse, a nossa entrada no reino com Cristo, para sermos reis e sacerdotes, conforme nós lemos lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Então diz que eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações. Olha só, Cristo vem para juntar todas as nações, né, para a peleja contra Israel. Então Cristo vem para defender Israel. O dia que Cristo vir vai ser o dia em que todas as nações se voltarem contra Israel. Nesse dia Cristo vai se manifestar, né, e vai ali então livrar a Israel desse ataque. É isso que está dizendo aqui no versículo 2. E versículo 3, né? Vamos pular já aqui para o versículo 3. Diz assim: E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia, olha só, naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente para Jerusalém. Olha só, para aquelas pessoas que dizem que Jesus vem, que não vai colocar os seus pés sobre a terra, porque a terra está contaminada, vai pegar a sua igreja e vai voltar para o céu, aqui o texto está falando o contrário. Está dizendo que naquele dia, Zacarias 14:4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é aquele mesmo monte onde ele estava, né, quando ele ascendeu aos céus. Né? E ali apareceu, diz lá em Atos, no capítulo 1, que apareceu 2 varões vestidos de branco, né, em volta dos discípulos, ali, das pessoas que estavam ali acompanhando a ascensão de Cristo aos céus, e falaram: por que estáis olhando para o céu? Né? Esse que vocês vistes na nuvem subir, voltará outra vez, voltará da mesma forma como viste subir. Então, a promessa da Bíblia, a promessa de Deus para nós é que Cristo voltará para estabelecer o seu reino aqui sobre a terra. Né? Então aqui em Zacarias capítulo 14, versículo 4, diz que naquele dia estarão seus pés sobre esse mesmo monte, o Monte das Oliveiras. Então, das nuvens, aonde a igreja vai subir para se encontrar com Cristo, né, o chamado arrebatamento, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Ali a igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares e de lá então segue lá para Jerusalém, onde é o trono de Davi, porque Cristo então vai tomar posse desse trono conforme foi prometido a Maria. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, né? Porás o nome de Jesus, este será grande, né? E será chamado, e ele vai herdar então o trono de Davi, né? Conforme nós lemos lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 31. Agora acompanhe um fato mais interessante que está aqui no mesmo profeta Zacarias capítulo 14 e o versículo 9, onde diz assim, ó: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Olha só, não está dizendo que o Senhor será rei lá no céu, que a igreja vai lá no céu. Aqui está dizendo que o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia.
Um será o Senhor e um será o seu nome. Essa é a mensagem bíblica do reino de Deus. Essa é a mensagem bíblica, né? Aquela promessa que o anjo fez para Maria, de que ele se assentaria sobre o trono de Davi, a promessa que Deus fez para o próprio Davi, que está lá em Samuel, você acompanha na sua Bíblia, aí, 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, e que também está relatado no livro dos Salmos, né? Acompanhe, vamos fazer a leitura aqui no livro dos Salmos, no capítulo 89, Salmo 89, a partir do versículo 34, diz assim: Não quebrarei o meu concerto e não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Falando que o trono de Davi será estabelecido para sempre. Só que, porém, Davi morreu. Cristo também morreu e ascendeu ao céu, ressuscitou como primícia dos que dormem e está lá no céu. Não está reinando aqui sobre a casa de Davi, sobre o trono de Davi, mas voltará na sua vinda para estabelecer então esse reino aqui sobre a terra. Então, essa é a mensagem bíblica, essa é a recompensa, essa é a esperança que todos os salvos primitivos, a igreja primitiva que estava ali com Cristo, aguardavam. Não existe na Bíblia nenhuma promessa de um reino lá no céu. Pelo contrário, existe uma promessa de que a terra será restaurada, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 3, que diz que convenha que o céu contenha Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas, né? Então, a palavra de Deus nos promete essa recompensa, né? Se nós analisarmos, né, para encerrarmos aqui, um último texto que está no livro do profeta Ezequiel, né? No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36. Capítulo 36, a partir do versículo 33, diz assim: ó, Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará, e em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam, dirão: Esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Olha só a promessa de Deus para a terra. Essa terra que hoje se encontra assolada, se encontra cheia de pecado, ela será como o jardim do Éden, como Deus criou lá no princípio. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 14, diz que tudo que Deus fez durará eternamente. Eclesiastes 3,14. Tudo que Deus fez durará eternamente. E Deus fez a terra, vai durar eternamente. Deus fez o homem perfeito. Esse homem perfeito tem que durar eternamente, né, porque vai passar pelo processo da transformação na ressurreição. O dia que Cristo se manifestar, os vivos vão ser transformados para serem perfeitos conforme Deus criou. E a terra, como Deus criou lá no princípio, e diz que tudo era muito bom, né, conforme está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, tudo que Deus criava era muito bom, né? E essa terra boa, perfeita, vai permanecer até o fim, com a volta de Cristo para restabelecer essa paz aqui sobre a terra. Então, lembre-se, não existe promessa de a igreja ir morar no céu, nem por 1 ano, nem por 7 anos e nem na eternidade. Existem textos mal interpretados, textos interpretados fora do contexto bíblico da promessa de Deus. Então, fique na paz, essa é uma mensagem do Evangelho do Reino que Cristo mandou que nós levássemos para as pessoas, e esse é o nosso objetivo, né? Então, se você quer saber mais sobre o Evangelho do Reino, nós temos vários estudos, né? Aqui é só um resumo daquilo que a Bíblia nos traz, né? Entre em contato conosco através do nosso telefone, do nosso contato, que nós vamos estar deixando aí na descrição do vídeo, né? Para que nós possamos estar esclarecendo mais sobre o Evangelho do Reino. Então, que a paz seja contigo, né? Um grande abraço a todos.